Bom dia, turma. Vamos hoje fazermos uma revisão de correção das atividades complementares do segundo bimestre, ok? Então vamos lá. Número 1. Responda as perguntas que se seguem. Letra A. O que são articulistas? Bom, as pessoas que escrevem artigos em jornais e revistas de forma a se posicionarem criticamente sobre um assunto socialmente relevante, São as pessoas que fazem críticas sobre assuntos socialmente relevantes. Então, articulistas são as pessoas que escrevem artigos em jornais e revistas de forma a terem uma posição crítica, sobre um assunto que vai ser comentado socialmente, que envolva a sociedade e relevante de suma importância. Letra B. O que são argumentos? São um conjunto de fundamentos empregados para comprovar a tese apresentada. Então, argumentos são um conjunto de fundamentos empregados para comprovar a tese apresentada. Ou seja, o articulista ele mostra a tese dele sobre determinado assunto e utiliza argumentos para tentar convencer os leitores a respeito do que ele está dizendo. Vamos à letra C. Com que objetivo o articulista usa esses argumentos? A fim de persuadir o leitor, ou seja, a fim de convencer o leitor, tentando convencê-lo, ok? Então ele utiliza esses argumentos tentando persuadir o leitor, tentando fazê-lo, convencer, para que ele se convença. Ou seja, persuadir o leitor é tentar convencê-lo, tá? Letra D. Um artigo de opinião bem fundamentado apresenta o quê? Apresenta diversas estratégias argumentativas. Tem que ter várias estratégias, os meios utilizados para poder convencer, Então, apresenta diversas estratégias argumentativas. Letra E. A conclusão de um artigo de opinião é uma parte estruturante fundamental, Ela pode ser construída de várias formas. Quais são? Então, vamos ver. Proposta de intervenção, alternativas para amenizar o problema. E síntese para enfatizar o posicionamento do articulista. E surpresa, apresentada como uma informação impactante para impressionar o leitor e fazer com que ele apoie a ideia defendida. Número 2. Complete. Letra A. Quem são que são responsáveis por dividir os assuntos de um jornal de modo a organizá-los? As editorias, ok? Elas que são responsáveis por dividir os assuntos de um jornal de modo a organizá-los. Então tem que passar pelas editorias. Letra B. Ao publicar opiniões, ou seja, opiniões controversas sobre o mesmo assunto, o veículo onde os artigos de opinião são publicados geralmente esclarece que o posicionamento apresentado não revela a postura ideológica da empresa, seja o jornal ou a revista. Letra C. Os títulos são importantes em artigos de opinião, pois costumam antecipar ao leitor o posicionamento a ser adotado sobre o assunto.
Então, refere-se ao título, aos títulos. Letra D. Na, pontinho, pontinho, introdução, é apresentado o tema a ser discutido e a tese. Então, é na introdução que fica a apresentação do título com o tema e junto com a tese a ser discutida. No número 3, fale sobre, letra A, argumento por raciocínio lógico. Bom, o argumento por raciocínio lógico, nele são apresentados ao leitor informações que estabelecem uma relação direta de causa e consequência. Então, nos argumentos de raciocínio lógico, onde são apresentados ao leitor informações que estabelecem uma relação direta de causa e consequência. Na letra B, argumento por comparação. O autor, nesse argumento por comparação, ele estabelece contrastes, né? Fazendo paralelos, destacando semelhanças ou diferenças. Então, o autor estabelece contrastes, né? Coisas contrárias, fazendo paralelos, destacando as semelhanças ou as diferenças. Número 4. Use C para certo e E para errado. Letra A. Características do editorial. Expor fatos e analisá-los criticamente, expressar a posição ideológica de um veículo e apresentar argumentos. Está certinho, tá? Então, a letra A está certa. Letra B. A letra B. O objetivo do editorial é apresentar a posição ideológica de um veículo de comunicação sobre um assunto socialmente relevante. Certíssimo. Então, letra B, certo. Letra C. O registro empregado no editorial é predominantemente informal. Errado, é formal. Tem que ser escrito corretamente, de acordo com as normas da língua portuguesa. Então, errado. Letra D. O editorial apresenta título e introdução. Certo. Agora, número 5. Qual é a diferença entre letra A, fato? O fato informa um acontecimento, né? Simplesmente expondo ao leitor. O fato, ele é apresentado ao leitor, né? Simplesmente da forma como ele se apresenta mesmo, né? Então, o fato informa um acontecimento. O fato informa um acontecimento, simplesmente mostrando isso ao leitor, né? Expondo ao leitor. E letra B. E a opinião? É usada é uma forma subjetiva de interpretar ou analisar os fatos. Subjetiva por quê? Porque cada um interpreta da maneira como acha, não é? Não é uma resposta objetiva. Então, a opinião é uma forma subjetiva de interpretar ou analisar os fatos. Número 6 e último, crie. Aí é resposta pessoal. Letra A, um fato que vocês têm ouvido falar, né? Um fato verídico. Então, eu vou dar um exemplo. Repudiou o Acordo de Paris, né? Quem foi naquele texto que nós lemos? O presidente dos Estados Unidos, né? E na letra B, então, um tipo de exemplo, que é um fato que aconteceu mesmo no Acordo de Paris, esse acordo foi repudiado pelo presidente dos Estados Unidos, né? No texto que nós lemos. E uma opinião. Aí eu vou dar o exemplo da minha, mas é resposta pessoal. É perigoso a aproximação do canil ao hospital pelos riscos de transmissão de doenças infecciosas, né? Alguém aí opinou, certo?
Então, gente, aí essa última questão é uma resposta pessoal. Eu dei a minha, mas vocês podem dar a de vocês, ok? Então, aqui terminamos a revisão. Um beijo para vocês e um bom dia. Tchau!